E aí pessoal, bom dia. Hoje é dia de cumprir as promessas. Eu tinha me comprometido aqui com alguns inscritos de fazer um vídeo sobre pH do solo. Inclusive eu tinha dito que em 7 minutos eu conseguiria explicar o que é isso. Mas vou pedir permissão a vocês para ultrapassar um pouquinho esse tempo, porque eu quero aproveitar esse vídeo que tem tudo a ver nele para falar um pouco para vocês de calcário e também de fósforo. Tá? Tem tudo a ver com isso aí, com o pH, vocês vão entender já. Às vezes teve algumas pessoas que tiveram a impressão que eu era contra colocar calcário em substrato. E vocês vão entender hoje o porquê de eu falar isso. Na verdade eu não sou contra, é um cuidado que você tem que ter e hoje as dúvidas que vocês tiverem vocês vão tirar. Primeiro a gente tem que entender o significado da palavra pH. O pH é um potencial de hidrogênio. Eu vou colocar aqui uma escala e vai ficar um bom tempo aqui no vídeo. Essa escala ela vai de 0 a 14. Não ultrapassa 14 e nem fica negativo. E como eu falei, é um potencial de hidrogênio. Ela calcula a quantidade de hidrogênio e íons de hidrogênio que está. Não pense que quando pula de um número para o outro é pouco, é muito, porque como diz, potencial, tá? São muitos átomozinhos, moléculas de hidrogênio ali. Você vê que na escala ela tem como ponto neutro o número 7. O 7 é o neutro e nele está a água. Eu não tive muita dificuldade quando comecei a cultivar as plantas, porque eu durante muitos anos tive aquário. E tive que aprender a toda semana estar testando a minha água para saber se a amônia não estava alterando e deixando ela ácida. Porque quando ela começava a ficar ácida, as bactérias ruins começavam a se proliferar e os peixes começavam a adoecer e morrer. E isso também acontece nas plantas, é a mesma coisa, por incrível que pareça. Mas vocês veem aí também, né, como eu estava falando, a gente vai abrir o leque. Vamos dar uma abertura grande no leque, depois vamos voltar só para as plantas, que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Vocês veem que o zero, a parte mais ácida, apesar de estar escrito bateria, não é a bateria, é o ácido da bateria, viu? Logo após, vem um outro ácido super poderoso, que é capaz de dissolver até ferro, se for digerido, que é o ácido do nosso estômago. Quando o seu estômago perde acidez, está ficando menos ácido, aí muita gente usa um limão. Aí você vê que o limão está bem próximo aí do ácido do estômago. O leite já está na escala 6, já pertinho ali da água, para vocês verem. E o sangue vem logo após a 7, que está na escala 8. Esse discorrer que eu fiz do estômago, do leite, da água e do sangue, é bem legal pelo seguinte, para vocês entenderem o quanto esse pH é importante e é interessante estar presente em nossa vida, tá? Quando o seu sangue ele fica muito ácido, fica abaixo do que deveria ser, você começa a sentir dores nas juntas, começa a ficar meio sonolento. Quando ele fica muito alcalino, você começa a sentir palpitações e espasmos. E às vezes você pensa que é outra coisa e é o seu sangue que não está ajustado. Bom, já que a gente abriu o leque e vocês viram o quanto é interessante, vamos entender agora nas plantas, o porquê desse pH é importante e interessante para as plantas. Pelo seguinte, as plantas, ela tem a grande maioria delas, não todas, tá certo? A grande maioria delas, elas gostam de um certo limite de pH, que muitos podem estar pensando que seria o 7, o neutro, mas não é. É abaixo. Seria entre 5,8 a 6,5. Elas gostam do pH um pouquinho ácido, a grande maioria. Tem plantas que gostam deles muito ácido. Para vocês terem uma ideia, tem plantas que quando só gosta dele ácido mesmo, que quando está muito ácido, inclusive ela começa a brotar e você não sabe de onde. A gente pode falar entre elas o trevo. Tá? Mas vamos ao que nos interessa, que são nossas rosas do deserto. No meu cultivo, eu percebi que elas
também não são exceção. Tá? Elas gostam desse pH aí, entre 6, 6,5. Ela tolera um pouco mais ácido do que alcalino. E quando ela fica alcalino, que eu já fiz umas cagadas assim também, e vocês vão entender daqui a pouco, quando eu falar do calcário, ela simplesmente para, estaciona, fica estagnada ali. Daqui a pouco vocês vão entender. Eu não tenho vergonha não, pelo contrário, eu gosto de dizer o que eu fiz de errado para que vocês não façam também. Tá? Quando ela fica muito alcalino, ela para. Tá? Mas existe uma coisa interessante, quando ela fica muito ácida, ela para de absorver os macronutrientes, tá? No caso o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né? E dá uma estagnada. E quando ela fica muito alcalina, ela também para os macronutrientes, mas também os micros. Qualquer desses extremos é ruim para as plantas. Qualquer desses extremos vai destruir as raízes e vai matar a sua planta. Tá? Mas vamos tentar entender como é que o danado do nosso substrato ele fica ácido. Ó, primeiro a gente vai sair um pouquinho do nosso substrato e vamos passar para a terra, que aí fica mais fácil da gente entender, tá certo? Existem vários fatores que deixam o nosso substrato ácido, mas eu vou falar os três principais. O primeiro é a chuva, fantástica, maravilhosa. Está chovendo aqui em Natal, não deveria, mas está chovendo já há uns 3 dias. E quando chove, as gotículas de água vêm trazendo o CO2 que está presente no ar e hidrogênio, não é H2O. Essa mistura junto com o CO2, quando chega no solo, forma uma reação química que aumenta a concentração de hidrogênio e íons de hidrogênio. Quem não sabe o que é íons de hidrogênio, imagine a eletricidade, cargas positivas e cargas negativas. É neutro quando um átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, prótons positivos e elétrons negativos. Mas o elétron ele tem a capacidade de fugir ou ser roubado ou passear. E de repente quando começa a perder elétrons, aquele átomo ele torna-se positivo. Aí ele se torna um íon. E isso acontece também no solo e começa a se acumular moléculas lá de hidrogênio e íons de hidrogênio. E isso vai fazendo com que ele vá ficando ácido. Segundo fator, a aeração do nosso solo. A nossa areia, ela não se criou só em areia, ela veio de rochas. E essas rochas têm presente nela alumínio. A gente não enxerga, mas tem alumínio presente em quase toda a terra no Brasil. E só que em escala microscópica, né? E aí o alumínio, ele é parceiro do hidrogênio, ele gosta de andar coladinho, a gente pode dizer assim. Tá? Então o alumínio presente no solo, ele ajuda a segurar mais as moléculas de hidrogênio e deixar mais ácido também o nosso solo. E o terceiro fator, por incrível que pareça, é a adubação, o adubo que a gente usa em nosso solo. Principalmente a ureia, que é rica em amônia. Tá? Como eu falei para vocês, ó, lembra do aquário que eu falei, que tinha que aprender a controlar a amônia? A amônia ela vai sofrendo alguns processos e acaba aumentando a acidez por causa das moléculas de hidrogênio. Tá? Esses são os três principais fatores. Acho que a gente vai já ter que correr porque a chuva está se formando aí. Vamos lá, continuar. Aqui nós descobrimos os três principais fatores. Como é que se controla a acidez do solo? A gente controla a acidez do solo colocando cargas negativas ou alguma substância que tenha lá que consiga quebrar essas moléculas, separar e diminuir essa quantidade de hidrogênio. E quem tem essa capacidade é o calcário, o cal e assim por diante. Mas por quê? Porque ele sofre alguma reação com o cálcio e o magnésio, que consegue separar, retirar eles ali de dentro das moléculas. Dar uma diminuída e acabar com... Acabar não, né? Diminuir
a acidez até chegar no ponto aceitável. Aí é que entra a boa parte das recomendações que eu falo para vocês sobre o calcário, tá? Tudo que eu falei para vocês, vejam agora o problema, né? Que muita gente não conseguiu entender. Tudo que eu falei para vocês é do solo, não de cultivo em vaso. E quando se está muito ácido, quando o solo está muito ácido, o que é que se faz? Bom, o pessoal faz calagem, ou seja, colocam cal, ou calcário, ou gesso no solo. Porque algumas substâncias químicas, alguns componentes químicos, para ser mais exato, que estão ali, interagem e conseguem quebrar, retirar essas moléculas de hidrogênio a chegar, em cálculos que se faz, né? Porque a chegar no ponto aceitável para as plantas, onde esse potencial de hidrogênio, onde nessa escala que, como eu falei para vocês, a grande maioria das plantas entre 5,8 e 6,5, né, começa a liberar muito bem os macros e micronutrientes. Ó, eu quero que vocês entendam agora o seguinte, tudo que eu falei para vocês é referente ao solo. Quando você assiste um vídeo que o pessoal está falando de calagem, 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 que na maioria dos vídeos é isso, é o solo, não é referente ao nosso cultivo em vaso. Agora a gente vai entrar na parte que eu falei para vocês que queria me prolongar um pouquinho, né? Que é para falar sobre o calcário e também sobre o fósforo, tá? A gente descobriu que o calcário é feito para calagem. O pessoal não coloca o calcário na terra para fornecer cálcio e magnésio. Geralmente eles fornecem esse cálcio e magnésio na adubação, no super simples, né? Ou outras, tem várias, mas na maioria das vezes é o super simples, tá? Porque muita gente está usando calcário em vaso, no substrato do vaso. Olha, não é errado, e eu também uso, tá? Mas eu vou dizer para vocês as condições que eu uso e quando uso. Se você usa um substrato que nele, na composição dele não vem com areia, tá? Areia de rio, você não tem necessidade nenhuma de colocar calcário, né? Desde que você, na sua adubação, use adubos, né, que tenha o cálcio e o magnésio, ou, como eu falei, o super simples ou algum outro, tá? Tem que ter na adubação o cálcio e o magnésio. Na região que você mora, você consegue fazer um bom substrato que não precisa colocar nele areia, mas você tem dificuldade para comprar adubos, mas na sua região tem o calcário, você pode usar sim, desde que tenha cuidado e seja moderado, tá? Mas na maioria das vezes a gente não usa o calcário para fornecer esses dois macronutrientes secundários. Mas para aqueles que utilizam muita areia, especialmente areia de rio, que é o meu caso, eu uso sim, tá? Aí agora vem uma coisa bem interessante, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Eu uso assim que a areia chega, que eu começo a guardar ela lá na frente, né, que eu vou colocando o calcário ou o cal virgem. Às vezes eu não tenho calcário e uso o cal virgem também. A diferença é que o cal virgem eu uso metade do que eu usaria em calcário. E deixo lá agindo por aproximadamente 2 meses para depois usar. Eu não utilizo, não misturo na hora que vou usar. Aí você pode se perguntar assim, Bianô, por que isso? Porque essa reação química que acontece entre o calcário na terra, ela não acontece em uma semana. E é bom vocês frisarem, saberem também que ela não acontece sozinha, ela necessita de água. Tá? Essa reação só acontece com água. Sem água não adianta colocar lá porque não vai acontecer. Acontece junto com a água. A água é essencial em tudo. Essa reação ela passa agindo, eu digo para vocês sem medo, em aproximadamente até 6 meses. Mas geralmente em 2 meses já se ajeitou a coisa. Agora vamos falar como é que eu sei disso. Vou explicar para vocês agora. Eu disse para vocês que não ia esconder nada, as minhas cagadas. Eu no início, quando eu não sabia ainda a quantidade, essa porcentagem, fazia muita coisa de cabeça, ia testando. E preparei um substrato meu e exagerei na mão do calcário. Tá?
As plantas começaram a desenvolver muito bem, estavam muito lindas e de repente pararam, simplesmente pararam, estagnaram e não cresceu mais. Não, simplesmente não cresceu mais. As folhas começaram a ficar meio feias, aquela coisa, e depois eu percebi que o problema estava no solo. Ah, como é bom aprender com os erros dos outros. Ah, até que eu aprendi a tomar mais cuidado. Aí eu entendo agora o professor Hermeson Cassiano, quando disse que o mais é menos. Tá? Eu não concordo muito com ele não. Para mim, menos é menos e mais é mais. O ideal é a quantidade certa, mas na posição que ele está, a quantidade de inscritos que ele tem, ele não pode dizer outra coisa. Ó, a chuva, vamos correr. Gente, após 40 minutos de chuva, voltamos. Aí eu fui dar uma olhadinha rápida no vídeo e vi que estava se prolongando. Então eu vou tentar ser mais sucinto, bem mais rápido. E se alguém quiser, pede que aí depois a gente complementa alguma coisa. Só para evitar alguns problemas, né, que eu falei que não concordava muito com o professor Hermeson Cassiano, na questão do menos é mais, não é que eu discorde dele não, como eu estava falando, na posição dele, ele fala isso porque tem muito doidinho na internet. E bota doidinho na internet nisso, viu? Eu geralmente quando converso com o pessoal que me perguntam a quantidade, eu falo e digo, olha, esse é o limite, que eu cheguei nesse limite. Então já que a gente está falando em limite, qual o limite do calcário para se colocar na areia, misturar no substrato? Olha, o meu limite que eu cheguei aqui de calcário foi uma colher de sopa para 10 litros de substrato. Esse foi o que eu estabeleci aqui no meu limite, eu não sei o seu. Se você já faz há muito tempo e está dando certo, e usa 2, 3, 4 colheres e está dando certo, continue. Tá? Eu só estou lhe passando o meu limite. Aí porque eu disse que queria falar também um pouco sobre o fósforo. Olha, na escala do pH, quando ele começa a ficar ácido ou muito alcalino, acontece uma coisa bem interessante que eu muitas vezes falei aqui, mas nunca tive oportunidade de explicar, e agora vai dar certo para explicar para vocês. É a questão do estar presente, mas não estar disponível. O que é estar presente e não estar disponível? Significa que o seu substrato está muito bem adubado, você adubou muito bem, mas devido à acidez ou alcalinidade, o pH não está adequado, a planta simplesmente não absorve. Aí você começa a dizer, não, minha planta não desenvolve, minha planta não cresce, minha planta não floresce, minha planta está estagnada. Aí alguém diz para você, mulher, é adubo, aí você pega e adubo. Ou seja, não é a falta de adubo, ele está lá presente, mas não está disponível, simplesmente porque a acidez do seu substrato não permite. O hidrogênio está lá e não deixa ele passar. Conseguiram entender agora? Se você tem uma planta, aí fica a dica agora bem legal para vocês, para a gente poder encerrar o vídeo. Se você não precisa se preocupar muito com essa questão de escala. Por que eu estou dizendo isso? Que você não tem que estar comprando componentes para tentar ver se o pH, a acidez do seu substrato está adequado ou não. A sua planta mesmo vai dizer, com o que eu acabei de lhe falar. E ela para. E você, que é a pessoa que está adubando, você vai começar a raciocinar e pensar, diz, poxa, o que é que eu fiz? Eu usei ureia? Esse substrato é velho? Você acaba indo, fazendo o percurso, entendendo o que aconteceu no seu substrato e tem uma ideia se ele está alcalino ou se está ácido. O ideal é sempre trocar, tá? Mas se você de repente fez uma cagada e deixou ele um pouco alcalino, preste atenção que eu estou falando um pouco alcalino. Se você meteu o calcário demais, a minha recomendação é que troque, tá? E quiser tornar ele um pouquinho ácido, você pode usar o enxofre. Tá? De leve, com muito cuidado, mas o ideal é sempre trocar. Ó, já começou a chuva. Vamos encerrar, pessoal.
Olha, se o like foi merecido, não esquece de deixar o like e compartilha o nosso vídeo. Como a gente não está lançando vídeo direto, né, o YouTube ele tem nos dado não tem notificado muito o pessoal. Então o seu like, o compartilhamento ajuda muito. Apesar de há muito tempo a gente já ter alcançado os requisitos mínimos para poder monetizar, nós não monetizamos o nosso canal porque a nossa intenção não era essa. A nossa intenção sempre foi poder ajudar o pessoal que tem dificuldade mesmo no cultivo. Tá? Então, nos ajuda aí. Valeu! Grande abração a todos e até o próximo.